Olá, boa tarde a todos. Como de costume, a gente vai dividir aqui o nosso webinar em duas partes. A primeira parte falando de cenário econômico com Daniel Wicks e a segunda parte falando de resultados e de mercados com Calabrese. Tá? As perguntas podem ser enviadas via chat e a gente vai fazer no final da apresentação dos dois. Wicks, eu passo a palavra para você, pode começar com o nosso call. Obrigado, Nath. Bom, boa tarde a todos, bem-vindos aí a mais um call da Gard. Vamos começar aqui com o cenário econômico, começando com a parte de cenário internacional, né? Então, a gente teve uma discussão grande esse mês em relação a medos de recessão nos Estados Unidos e, de maneira geral, a gente tem ficado, acho que, com outra cabeça, né? A gente, obviamente, tem trazido aqui algumas preocupações para a recessão, mas mais para o ano que vem, dada a restrição monetária que a gente está visualizando aí para os próximos trimestres. No entanto, no curto prazo, para esse ano, a gente não vislumbra aí um cenário recessivo. Pelo contrário, né, apesar de a gente ter tido alguns dados mixed, né, em relação à atividade, a gente ainda acha que você tem as famílias nos Estados Unidos bem capitalizadas, ou seja, a gente ainda vê um cenário de consumo favorável, né, que deve puxar aí ou manter o PIB enfim, em território positivo. E, basicamente, o que a gente vê é o mercado de trabalho continua super apertado, né? A renda continua subindo forte e você tem também as famílias ainda bem posicionadas aí em termos de poupança. Tá? Então, dito isso, a gente não acha que o tema de curto prazo seja um cenário recessivo, isso é um tema de desaceleração à frente que a gente deve ver, principalmente para 2023, né? Até porque a política monetária ainda está estimulativa, né? E não o contrário, a gente está começando só agora o processo, e a gente acha que o tema principal segue sendo o tema da inflação. Tá? Então, dito isso, quando a gente olha aí, e aí eu já, enfim, tenho mostrado nos nossos últimos calls, né, tanto do lado do mercado de trabalho, né, e os nossos medos aí em relação a persistência da inflação, né, vindo de uma espiral de salários para a inflação, mas o que a gente tem visto também é que a própria inflação tem se mostrado persistente, né? Então, quando eu olho aí, os núcleos seguem rodando forte, e agora a gente está vendo até a parte de serviços puxando, né, de maneira mais forte. Isso daí vem até pelo processo de reabertura, a gente tem visto isso daí acontecendo, enfim, no Brasil, ao redor do mundo, e até, enfim, quando eu falar um pouco do Brasil, e a gente vai ver que o cenário aqui de persistência de inflação também tem chamado a atenção, mas isso daí pode ser um prenúncio do que a gente pode ver. E o prenúncio do quê? De uma inflação que demora mais para convergir. E aí tem, enfim, tanto do mercado de trabalho, que eu já falei, a parte de serviços de reabertura, a gente também tem a questão de housing, né, que acho que tem chamado a atenção também. A gente teve dados piores, né, na margem, quando a gente olha a atividade, mas quando a gente olha a parte do lado da inflação, né, ainda preocupa bastante, né? Basicamente porque a gente ainda vê, né, os preços de imóveis nos Estados Unidos subindo bastante. Ele tem uma correlação com a inflação, né, de aluguéis dentro do CPI, e é algo também aí bem, parece ser bem persistente e inercial. Tá? Então, como o peso desses indicadores da inflação é relevante, né, a gente vê aí também uma dificuldade maior para o Fed, enfim, ter impacto aí sobre esses preços, tá? Então, isso aí está sendo refletido, né, na parte de serviços também, tá? E aí, quando a gente olha mais a fundo no mercado de trabalho, de mercado imobiliário, a gente continua vendo também um desequilíbrio grande, né? Obviamente, para os novos entrantes, as taxas de mortgage que subiram bem, né, já começam a afetar a demanda. No entanto, você ainda tem um problema de oferta grande, né? Ou seja, você ainda tem uma oferta muito limitada. Ou seja, é desejável para o Fed que você tenha esse efeito do juros sobre a taxa de mortgage, e isso daí impacte a demanda de curto prazo aí dos novos entrantes. No entanto, quando a gente olha para o estoque, né, de mortgage, as taxas pré-fixadas hoje são, né, maioria absoluta, você não tem taxas pós praticamente,
né? Isso daí só era 12% nas vésperas da crise de 2008, hoje está mais para 1%, ou seja, você também não vai comer renda disponível aí das famílias por conta dessa alta, né? Então, o estoque, né, de quem fez já esses financiamentos lá atrás não vai ser afetado, ou seja, você não deve aí comer renda e prejudicar o consumo dessas famílias, tá? Então, de maneira geral, reforçando, né, nossa visão aí de um consumo ainda robusto nos Estados Unidos nos próximos trimestres, tá? Então, assim, dito isso, né, eu acho que o Fed comprou aí um tempo, quando ele sinalizou só as próximas 2 reuniões, né, de 50, falou, depois a gente dá 2 de 50, depois a gente vê o que a gente faz, enfim, a parte mais nova do comitê falou, a gente pode até pausar lá e parar para olhar. No entanto, todo o nosso argumento se baseia numa economia ainda muito inflacionária, e a gente acha que o Fed vai continuar sendo surpreendido com essa persistência da inflação, e dito isso, a gente continua vendo o FONC subindo, né, nas outras subsequentes, em ritmo de 50, e levando a taxa do Fed Funds aí para cima do neutro já esse ano, tá? E deve continuar para o ano que vem. Mas, né, em termos de mercado, você deu uma acomodada aí, o Calabres vai falar melhor sobre isso, quando o Fed, né, sinaliza, faz um forward guidance aí para os próximos 90 dias e fala, depois a gente discute, tá? Mas acho que está na nossa cabeça o plano de fundo macroeconômico ainda é inflacionário e ainda vai fazer com que o ajuste se prolongue ao longo do tempo, tá? Vindo para a Europa, é interessante que, né, a gente veio falando dos trade-offs mais desafiadores na região, né, na zona do euro. No entanto, assim, as surpresas inflacionárias têm sido muito fortes, né? Enfim, os CPIs saíram, né, na Alemanha, na zona do euro como um todo, surpreendendo para cima, né? A Alemanha até está rodando com a inflação cheia acima dos Estados Unidos, os PPIs estão rodando, apesar de terem surpreendido um pouco para baixo hoje, estão rodando, enfim, 37%, são níveis muito assustadores, e apesar da atividade lá relativamente aos Estados Unidos, né, tá pior, não foi aquela tragédia, né? Ou seja, você não teve um grande debacle da atividade lá, né? A atividade tem se mantido, enfim, está desacelerando, mas com moderação, tá? Então, dito isso, a gente já vê o ECB acordando, né? Parece que estava dormindo ali, acordando e dando sinais até de uma reação possivelmente mais forte ao longo do tempo, né? A gente acha que, enfim, eles começam de 0,25, mas a gente já vê a parte mais hawkish do board sinalizando a possibilidade de você, né, de repente na subsequente já ir para 50, que você já tiraria, né, a taxa de juros lá de negativo, o que parece ser uma coisa totalmente fora de propósito, dado o cenário de inflação que você está rodando lá, né? Então, a gente acha que é relativamente provável, assim, tem uma possibilidade grande que isso aconteça, e basicamente está seguindo os passos do Fed, né? Lá atrás que também vão começar de 0,25 e tal, e aí vem o Bullard, que já começa a puxar para os 50, e no final eles estão subindo de 50, né? Então, e aí, assim, a gente viu isso em outros bancos centrais, né? Enfim, só para citar alguns, a gente teve a Nova Zelândia também, acho que dá uma mensagem mais forte aí, no sentido de ser mais hawkish e falar, eu tenho que lidar com o problema de inflação quanto antes, né? Isso daí até me compra um pouco de tempo, ou um pouco de munição lá na frente, caso alguma coisa aconteça, eu tenho que eventualmente cortar os juros, né? Muito mais lá na frente, mas o problema hoje, em D0, é a inflação, eu tenho que lidar com isso. A gente viu o Banco do Canadá ontem também, com uma mensagem bem mais hawkish, inclusive, acho que abrindo um pouco, né, a possibilidade de você, né, estão subindo de 50 até acelerarem para 75, ou seja, a gente continua vendo aí, eu acho que a maior parte dos bancos centrais, né, com uma cabeça aí mais hawkish, e se não estão lá, provavelmente em algum momento estarão, né? A gente tem bancos centrais mais dovish, né, como foi o Banco da Inglaterra e o próprio Banco do Japão, inclusive foi um case que a gente explorou no último call, né, que o Japão ainda continua com uma política monetária super estimulativa, né, e não tem sinais de mudar isso no curto prazo. No entanto, a gente segue com a cabeça que a inflação também vai chegar lá, né? Então a gente tem que... e aí eu acho que todo esse nosso call que a gente mantém de uma grande normalização e restrição monetária no mundo advém basicamente
não do que os bancos centrais estão falando, mas sim do que é o nosso pano de fundo de atividade de inflação, que vai garantir com que, no final das contas, né, você tenha que reagir mais e até mais do que está sendo precificado pelo mercado. Tá? E aí, por fim, né, acho que acho que o elemento de risco que a gente tem chamado a atenção, que eu acho que é o principal e continua sendo, né, na nossa cabeça, eu acho que o cenário global segue mais ou menos bem delineado, né, um cenário inflacionário, juros para cima, ativos de risco, né, sob júdice, aí, bolsa, etc., dado que você vai ter uma desaceleração mais forte, vai ter aí também, enfim, uma redução grande da liquidez. No entanto, o que chama mais atenção é a parte de China, né? E aí a China vem lidando com essa nova onda da pandemia, né, com essa política de 0 casos de Covid. No entanto, enfim, a gente acha que esse é o grande risco, uma vez que apesar de a gente estar vendo no curto prazo, né, os casos melhorando, inclusive a gente deve ver uma volta aí dos indicadores de atividade, basicamente porque Xangai está reabrindo e os casos melhoraram. No entanto, isso eu acho que é um alívio de curto prazo, tá? Inclusive também acompanhado de diversas medidas, né? Então a gente tem visto também os policymakers lá cada vez mais falando grosso aí em relação a medidas anticíclicas, né? Então, parte fiscal também já começa a ser ventilada alguma coisa aí mais porém incipiente, né, mas da mudança do tipo de política de housing lá, de maneira geral, a gente tem visto uma preocupação maior, né, com o estrago já feito na atividade, ou seja, medidas anticíclicas. Tá? No entanto, não existe nenhum sinal de que eles vão abandonar essa política de 0 casos. Então, se você perder a mão, como perdeu a mão em Xangai de novo, você pode ter novos fechamentos, e aí isso daí é ruim, tanto para o lado inflacionário, né, do mundo, porque aí você tem problemas de cadeia, etc. e tal, né, dependendo de onde você fechar, mas aí também pode ser um problema para ativos de emergentes, né, que é bastante correlacionado aí com o mood de China, como a gente viu um tempo atrás, quando a China deu uma espirrada, do mundo emergente todo deu uma tranquilizado, tá? Mas, de maneira geral, nosso pano de fundo de internacional é esse. E aí, só uma coisa assim, como a gente vê Estados Unidos também agora crescendo num ritmo, né? Existe uma desaceleração, mas uma desaceleração saudável, né? Mais perto do mundo, e também talvez um pouco de exagero do dólar, a gente vê aí, eu acho que o espaço, e a China também, né, dando esse respiro, a gente vê espaço aí para um cenário, né, uma possibilidade de um cenário de enfraquecimento do dólar, né, uma janela de enfraquecimento do dólar. Né? Então, a princípio, a nossa cabeça é essa, mas se eu fosse colocar um grande risco aqui, é exatamente esse risco de China. Tá? É um alívio temporário, mas a gente tem que ver como que vai ser, enfim, os próximos meses aí em relação à pandemia lá de Covid, dado que eles não estão dando sinais que vão desistir dessa política meio que, enfim, kamikaze aí. Tá? Bom, da parte internacional, era isso. E aí, vindo para o Brasil, né, e acho que até é interessante que o Brasil esteve à frente do ciclo, né, de inflação no mundo, etc. e tal, e assim, me assusta. Obviamente, o Brasil tem uma memória maior inflacionária, tem uma inércia maior, mas chama atenção com tudo que a gente já fez de política monetária, e o Banco Central já subiu mais de 1.000 pontos, né? A gente estava em 2%, a gente está indo para 13 e quase 14 agora no nosso cenário, e a inflação não desacelera. Então, chama atenção, assim, a gente tem aumentado a dispersão cada vez maior, e aí você vai fazendo uma tempestade mais do que perfeita, né? Então, a gente não sabe nem mais que nome adjetivar aqui a inflação no Brasil, mas basicamente todas as pressões conhecidas, né, sobre combustíveis, sobre energia, sobre bens industriais, as cadeias, alimentos, e também a parte de serviços, né, reabrindo aí, e basicamente uma coisa que a gente tem que reconhecer é que a atividade no Brasil também tem sido mais forte, né, que eu acho que é exatamente o outro lado da moeda dessa reabertura, né, pós-pandemia. Tá? Dito isso, né, a gente tem revisado a inflação para cima constantemente, e ela tem dado cada vez mais sinais de pior aí, e não existe nenhum sinal que possa melhorar no curto prazo. Tá? Com isso, a gente revisou aí fortemente nossa inflação, a gente está com 9% para esse ano e 5% para o ano que vem, né? Então bem acima da meta. Dito isso, a gente teve que mudar nosso cenário de Banco Central, de Selic,
basicamente, a gente acha impossível, num cenário desse, em que você está tendo uma grande revisão, enfim, não só da gente, mas do mercado como um todo, né, que eu imagino que deva aparecer quando a gente tiver o Focus disponível, né, uma grande revisão da inflação que está no horizonte relevante de política monetária, o Banco Central deve aí fazer uma extensão do seu ciclo e pelo menos ir para 13,75, né? Então, a gente teve que revisar para cima aí nossa Selic final, tá? E aí, isso daí é fruto tanto de uma inflação pior, né? Expectativas piorando, mas também, assim, a atividade econômica está bem mais resiliente do que a gente imaginava, né? Então, aqui também é uma outra mudança de cenário, né? E a gente revisou já semana passada o PIB de 0,7 para 1,3, tá? Mas ainda assim abaixo do mercado, né? O mercado, a gente estava vendo bastante gente indo para 2, a gente não compra esses números muito fortes, né? Talvez hoje com o PIB que veio, enfim, um pouco mais em linha com o nosso, né? A gente estava com 0,9, veio 1, o mercado esperava 1,2 ou 1,3, talvez o mercado deu uma acomodada nessas revisões, mas o ponto aqui é que a gente ainda se preocupa bastante, a gente reconhece que você tem uma atividade rodando bem forte nesse primeiro e segundo trimestre, né? Já vem numa recuperação consistente, isso daqui para a gente é a história de reabertura, mas as condições financeiras estão apertadas, né? E apertaram fortemente, e isso daí tem impacto sobre a atividade. Tá, então, quando a gente olha o impacto dessas condições financeiras aqui, deve ser aí um segundo semestre recessivo. Isso faz com que a gente tenha o PIB aí, nessa desaceleração mais pronunciada no segundo semestre, faz com que a gente tenha aí esse PIB mais baixo para o ano do que o resto do mercado, né? E aí eu acho que hoje o PIB um pouquinho mais fraco veio mais para o nosso lado, tá? E aí, assim, eu acho que o lado bom, né, que a gente, né, acho que fez todo um case de um choque de commodities é ruim pelo lado da inflação, mas é bom, né, para o produtor de commodities como o Brasil, né? A gente veio falando do fiscal e do setor externo e basicamente tem se confirmado aí, né? Então os últimos dados de fiscal tem surpreendido para cima, né? A gente tem tido aí um superávit primário com uma contínua melhora aqui, né? A dívida bruta continua caindo, que são esses dois gráficos, mas, no entanto, né, eu acho que aí o grande risco do nosso cenário aqui de Brasil para o curto prazo é que com a inflação pior, a gente está aumentando os riscos de piorar esse fiscal, né? A gente ainda acha que net, né, assim, liquidamente, o fiscal vai ser positivo esse ano, mesmo que você tenha rodadas aí de desonerações, etc. Mas o que acontece é a inflação desse jeito, que, né, super pressionada e piorando, num ano eleitoral, né, tem gerado um grande incentivo para que a classe política em Brasília tenha pego o gosto para tentar, né, acalmar esses preços chaves, tá? E aí que preços são esses? Combustível, energia, se falou de plano de saúde. Então, assim, tem diversas medidas sendo, né, acho que aventadas lá. O governo federal também tem, né, sempre colocado uma pressão grande sobre a Petrobras e a política de preços, né? Geralmente fica na retórica, troca o presidente, enfim, segue o jogo, mas o ponto é que a gente tem visto aí, eu acho que uma cruzada contra a alta de preços, o que, enfim, não é uma exclusividade para o Brasil, no entanto, o Brasil tem aí, enfim, uma dívida muito alta, etc. e tal, e aí fica mais sensível a esse tipo de medidas, né, que está sendo discutida ao redor do mundo. E outra coisa também, assim, quando você passa muito para esse intervencionismo setorial, nos preocupa, tá? Então, esse eu acho que é o primeiro risco de curto prazo, a gente tem visto muito ruído nesse sentido, né? Talvez até uma das explicações, né, parte da explicação do Brasil, enfim, mais recentemente ter tradado mal, muita coisa acontece, troca presidente da Petrobras, aí o Congresso, enfim, com um monte de medida maluca para tentar evitar alta de preços, etc. e tal, então, esse é o risco de curto prazo e ruído de curto prazo. E aí tem o de médio prazo, né? Que quanto mais a inflação, você não permite que o governo atual, né, continue sua trajetória de retomada aí de popularidade. E aí o que a gente viu mais recentemente é que o candidato liderando, né, teve aí um aumento da sua vantagem em relação ao atual presidente.
dado que tem sido falado, né, pela equipe do Lula, pelo próprio Lula, né, a gente, enfim, acredita também que essa vantagem no curto prazo conquistada pelo Lula em relação ao Bolsonaro também deveria, é um risco aí que para a gente é bem relevante, né? A gente tinha meio que focado aí nesse meio de ano como onde a gente deveria começar a olhar aí as eleições, né? E, enfim, os sinais mais recentes têm sido ruins no sentido de uma agenda, né, pior para fiscal, estatais, etc., tem ganhado força, né, tem ganhado probabilidade dadas as pesquisas. Ainda assim, né, olhando para frente, não quero perder muito tempo discutindo a eleição, a gente acha que tem muita água para rolar. Acho que até se o governo conseguir, de fato, estancar um pouco dessa inflação, né, essas canetadas podem tirar mais de 100 bases de inflação, isso daí pode, né, por mais que seja ruim, né, mas pode ter algum benefício eleitoral ou de alívio para a população que tem sido bem castigada pela inflação, né? E a própria atividade também que veio mais forte, a taxa de desemprego está mais baixa que todo mundo esperava, etc. Isso daí pode gerar aí um Bolsonaro mais competitivo para o segundo semestre, tá? Mas, inclusive, a gente faz alguns modelos aqui e dependendo das hipóteses que a gente coloca de crescimento, basicamente sobre o mercado de trabalho e também de inflação, a gente consegue aí números melhores para o Bolsonaro e isso daí faria com que a eleição estivesse mais 50-50, mas é inegável que quando a gente olha os números hoje, o Lula é o favorito e a agenda que ele traz eu acho que é bem perigosa, né, dado o estágio inicial que a gente já sai de uma dívida alta, etc. Tá? Então, acho que aqui esse seria o nosso risco de médio prazo que a gente está, enfim, estudando para entender se já começa a entrar nos preços agora, mas é uma preocupação que a gente tem para frente. E aí, só por fim, né, acho que também, enfim, algo que a gente vem falando há algum tempo, né? Do ponto de vista, assim, se todos os riscos que eu estou colocando aqui, né, derivam da inflação, né, e o Banco Central está ali tentando de todas as formas controlar a inflação, ele está com uma tarefa bem ingrata, né, porque ele não consegue desfazer a recomposição de preços de serviços, porque você está tendo uma grande reabertura, ele não consegue diminuir o preço do petróleo, ele não consegue diminuir o preço do alimento. No entanto, né, o câmbio segue sendo uma tábua de salvação, uma vez que, né, pelo menos a parte da inflação importada, a gente está importando muito inflação, né, pelos motivos que eu já discuti, né, é um problema global, você consegue pelo menos dar uma aliviada, né, ou absorver bastante esses choques inflacionários. Né? Então, a gente acha que aqui é uma válvula de escape, né, o real, aqui eu coloco a cesta de emergentes, de países emergentes comparáveis ao Brasil, né, e o BRL, então a gente já viu uma grande convergência, teria aqui mais 5%, 6% que poderia, né, convergir, dado que o Brasil tem um juros bem mais alto do que esses países, apesar de ter um fiscal pior. Então, aqui tem acho que algo que poderia ajudar o Banco Central, que é um dos canais de atuação aí da política monetária, que seria você ver o câmbio apreciando. Né? Então, o câmbio a gente continua com a cabeça que o câmbio salvaria, ou pelo menos poderia dar um belo alívio. E aí você tem duas coisas, né? Um lado a gente tem um possível enfraquecimento do dólar global que pode ajudar esse processo, por outro lado, a gente tem um monte de ruído no Brasil que também pode atrapalhar esse processo. Né? Então, a gente continua, acho que, otimista com o idiosincrático, né, da moeda, por conta de juros altos e preços de commodities. No entanto, a gente sempre tem que, e aí agora, né, um alívio no cenário global. Por outro lado, a gente tem que ficar avaliando aí o que é ruído, né, de tudo que está sendo feito no fiscal né, isso colocando dentro de um pano de fundo que o fiscal está bem melhor, né, a foto dele está bem melhor, ao mesmo tempo também que as eleições vão ganhando peso aí conforme a gente vira, né, desse semestre para o próximo. Tá? Mas, enfim, da minha parte é isso, é assim que a gente está tentando ver aí o cenário internacional e doméstico, e no final eu fico aberto a perguntas. Tá? Então, eu passo agora para o Calabrese continuar nosso call.